Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, pra gente poder trazer aqui o que foi repercutido desse triunfo do Bahia diante da equipe do Vitória da Bahia, ganhar a Bahia é muito bom, lá no Seleção Sport TV, com o Lade Carmona, Ramon, Joana de Assis e Ana Thaís Matos. Renan Pinheiro relatou o que aconteceu na partida, eles tiveram a oportunidade ali de opinar, tá? Antes de trazer esse corte, até comentar um pouco mais ele, quero lembrar aqui para você, torcedor tricolor, que hoje, 18 horas, tem live no SMB Lives, nosso outro canal. Acompanhe com a gente, prestigie, porque a gente vai falar muito sobre esse clássico, a gente vai trazer aqui a nossa percepção sobre essa partida de maneira um pouco mais profunda, debatendo e tudo mais. E amanhã, às 20 horas, tem Jair Vicentino no Zona Mista, tá? Então veja aí esse corte do Seleção Sport TV de hoje. Vamos chamar Renan Pinheiro para falar do sexto e último, que teve Bavi pra caramba esse ano, né? Vitória do Bahia por 2-0. E assim, beleza. Triunfo do Bahia. É verdade, não posso falar vitória do. Desculpa, gente. Triunfo. Triunfo do Bahia, Renan. Mas assim, não foi um jogo que o Bahia sobrou, assim. Foi um jogo bem disputado. E vamos considerar, né, Renan? Bem-vindo mais uma vez aqui no Seleção. Que o Vitória não tinha o seu principal jogador, o seu cérebro, que era o Mateuzinho, que não estava disponível para essa partida. Exatamente. Olá para você, Joana, Lédio, Ana, Thaís, também, Ramon, grande abraço. Não tinha um jogador cerebral, né? O cara que é diferente, Mateuzinho, estava suspenso, como você disse aí, vários Bavis, do jeito que a gente gosta, né? O sexto Bavi da temporada. E olha só, o de número 499, a gente está na expectativa, claro, para o Bavi 500, que será no ano que vem. O Bavi para mais de 45 mil pessoas na Arena Fonte Nova, com direito a mosaico e tudo da torcida tricolor. Um jogo também marcado por polêmica, viu, gente? Muita polêmica. O Bavi começou muito pegado, com muita marcação. Everton Ribeiro até se machucou, né? Em um lance, a gente está conferindo aí as imagens. Seguiu na partida e marcou aí o primeiro gol tricolor. Depois, Everton acabou pedindo substituição, né? Não deu para ele, realmente uma pancada muito forte no olho. Biel entrou no lugar dele. Bom, depois disso, pouquíssimas oportunidades no primeiro tempo. Equipes diminuindo o espaço, o Bahia tinha mais a bola, mas não tinha efetividade. No segundo tempo, o Vitória melhorou na partida, foi para cima. E aí o técnico Carpini acabou expulso. Inclusive, Carpini considerou a arbitragem tendenciosa. Na súmula, o árbitro Braulio da Silva Machado diz que expulsou o Carpini porque ele reclamou de maneira assintosa e por essa razão o comandante rubro-negro saiu da área técnica. O Vitória manteve ainda assim a intensidade e Zé Hugo teve uma oportunidade muito clara, colocou a bola na trave e o Vitória quase empata a partida. O Vitória ousou um pouco mais, né? Se expôs, inclusive os zagueiros Neres e Wagner Leonardo, em determinado momento da partida, bancaram ali os atacantes, né? Tentando o espaço aéreo para tentar fazer o gol para a equipe do Vitória. E aí, o Bahia, numa escapada, né? Tinha espaço, conseguiu fazer o segundo gol, uma bonita jogada do Ratão, ele consegue o drible da vaca, como a gente fala no futebol, rolou ali para o Juba, que marcou o segundo gol, portanto, dando números finais aí ao Bavi, 499, 2-0 Bahia, o Bahia que pega o Grêmio, viu, gente? Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Cruzeiro no Barradão, o Bahia está na 7ª colocação com 35 pontos, e o Vitória permanece com os 21, mas está fora da zona do rebaixamento, Joana. Que erro de marcação ali no segundo gol, né? Ó, na hora do cruzamento, entra sozinho Ó. Sozinho o Juba. E o Everton, aparentemente, foi um pouco assustador, né? A imagem dele com o olho inchado, mas... Ramon que sabe dessas coisas aí, de cortar a cabeça. Aconteceu comigo exatamente. Aconteceu com o Ramon, a mesma coisa. E foi contra o Vitória. Contra o Vitória. Exatamente essa situação, eu cortei aqui, ó, não dá pra ver, né? O Botox tira, né, Léo? Botox tira. Eu gosto de ver você brilhando, eu sabia, eu gosto de ver essa sinceridade, se todos fossem assim. Agora, o Ramon, você jogava em quem nesse? Eu jogava no Vasco. No Vasco? Foi em 2017 ali, 17 ou 18. Meu Deus, deu umas cornetadas nesse Você, jogo. o Lédio, que mais me conectava. Com certeza. Mas em relação ao jogo ao Bavi,
Queria fazer uma pergunta para o amigo. Se ele concorda que com as entradas que teve do Zé Hugo e no Vitória, perdão, deixa eu só confirmar aqui, do Carlos Eduardo e do Zé Hugo, o Vitória conseguiu tomar conta um pouco mais das ações do segundo tempo, explorar um pouco mais esses contra-ataques. O Zé Hugo perdeu aquele gol que bateu na trave ali, depois uma boa jogada pela direita, né? Se você concorda que o primeiro tempo foi mais do Bahia, na questão do controle, como você falou, né? Poste de bola terminou em mais de 65% para o Bahia, mas não foi tão agressivo assim. E o Vitória o Vitória no segundo tempo já estava jogando quase a rodada toda, já tinha acontecido. O Corinthians já não passava Vitória. O Fluminense já tinha perdido, o Cuiabá já tinha perdido, o Goianiense também. Então ele não entrava na zona. Essa questão dele ter falado do Wagner Leonardo e do outro zagueiro ter ido para frente para tentar fazer gol de qualquer maneira, para mim foi justamente por isso. Já que eu não entro na zona, bom, se eu estou perdendo de 1-0, eu posso perder de 2, de 3, mas eu vou tentar empatar. Vou pra cima, Bom pensamento. Entendeu? Renan vai comentar isso, não? Sim. Vai? O Vitória... É o delay, gente. E, gente, eu acho que o delay passou um pouco dos limites. Vou agradecer a participação aqui do Renan. Só lembrando que na coletiva o Ceni foi perguntado, o Bahia tem só um jeito de jogar. Ele falou, olha só, eu tenho um quarteto mágico, não usou esse termo, né? Eu tenho um quarteto mágico. E assim, a gente tem um jeito de jogar que tem que ser mais cadenciado. Não adianta vocês me cobrar transição rápida que eu vou tomar. Não é isso que ele faz e não é isso que ele quer, né? Ele falou isso na coletiva. Então vocês ficam me criticando? Eu tenho esses jogadores, eu privilegio eles mesmo Perfeito. E esse é o jeito do Bahia jogar. O problema é o termo, né? Quarteto Não, eu que usei, não foi ele que falou. Tá, porque você fica... Renan, quer voltar? Tá ouvindo? Alguma coisa... Renan? Alô, Renan? Alô, Renan? Voltou, Renan. Opa, Joana! Agora estou te ouvindo, legal. Então, só para completar aí, né? O Bahia vai pegar o Grêmio na próxima rodada. O Vitória enfrenta o Cruzeiro no Barradão. E o que a gente percebeu, né, nos bastidores é que o Vitória, embora tenha reclamado e muito, né, da arbitragem, e o Carpini, inclusive, na entrevista coletiva, ele foi muito veemente nesta reclamação. É um Vitória que avaliou bem a atuação dos seus jogadores, sobretudo dois atletas que foram gratas surpresas, diríamos assim, né? Pablo e também o Lauan, que são jogadores que estão ganhando espaço com o Carpini e, quem sabe, podem dar uma nova formatação para o Vitória, inclusive na ausência de jogadores como o Mateuzinho, que é o cara que é o construtor do time, o cerebral, o cara que articula bem as jogadas e também chega na área para fazer o gol. Para o Bahia, fica aí um momento novo dentro do Campeonato Brasileiro, apesar da classificação na Copa do Brasil, 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e aí consegue voltar a pontuar. Inclusive, o Rogério Ceni se dirigiu à torcida junto com os jogadores para celebrar o momento. Esse é o roteiro aí, o que a gente pode trazer do Bavi 499 na Arena Fonte Nova. Boa, Renan. E o Bahia também comemora a eliminação do Botafogo, né? Avançou na Copa do Brasil. A seleção vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Além das opiniões aí que são bem pertinentes, né? O Bahia realmente não fez um segundo tempo tão bom, mas conseguiu, em determinado momento, matar a partida. Eu falei isso em algumas oportunidades, em alguns vídeos, inclusive no vlog que a gente fez diretamente do gramado da Arena Fonte Nova, que aconteceu a favor do Bahia, o que muitas vezes acontece contra o Bahia, né? O Bahia foi efetivo, foi um time eficiente ali na segunda etapa, fez gol cagado, aquele de Everton Ribeiro que a bola desviou e tudo mais, gol cagado entre aspas, que eu não quero tirar o mérito de Everton, que teve a felicidade de chutar, de definir, de arriscar, e isso é extremamente importante, né? Mas se safou bastante no segundo tempo ali, levar o gol de empate, teve bola na trave, defesa de Marcos Felipe, evidentemente que o time teve méritos por isso, e o Vitória teve demérito por não aproveitar, mas é interessante ver essa quebra de paradigma, tá? Olha só, gente, para poder fechar o nosso Plantão Tricolor de hoje, uma informação complementar e que eu julgo como importante da gente trazer à tona, por mais que o nome do Bahia não esteja agora, nesse exato momento, diretamente envolvido. Eu vou até abrir aqui o PC, o notebook, né, para a gente poder ver o que exatamente foi relatado ali pelo Bruno Andrade. Bruno Andrade, que é jornalista do UOL e tem apurado de perto a situação de Carlos Vinícius. O Bahia se interessou por Carlos Vinícius 2 vezes.
na segunda janela do ano passado. A gente trouxe informações exclusivas naquela época e realmente houve interesse, negociação. O Bahia chegou a um acordo naquela ocasião próximo dos 30 milhões, mas o Fulham voltou atrás, né? E aí o Bahia voltou a se interessar no começo desse ano, mas o atleta acabou indo para o Galatasaray, o Bahia já não queria fazer uma investida tão alta nele e tudo mais. E a informação de momento do Bruno Andrade é a seguinte, ó. Fulham pede entre 3 e 4 milhões de euros, o que gira em torno de 18 e 24 milhões de reais para a cotação atual do euro, para poder negociar em definitivo Carlos Vinícius, que trabalha com a possibilidade, com a prioridade, na realidade, de voltar agora para o Brasil, né? Ele tinha esse desejo, mas o Fulham segurava a onda. Agora o Fulham está mais flexível com a negociação e ele tem esse desejo mais acentuado ainda. É uma prioridade para ele retornar ao Brasil. E o Corinthians segue aí de olho interessado no jogador de 29 anos de idade, já fez consulta, mas ainda não avançou com qualquer oferta oficial. É jogador daquela característica de Estupiñán. E por um valor mais reduzido do que o Bahia teria que pagar por Estupiñán. O Bahia teria que pagar cerca de 28 milhões, em torno disso aí por Estupiñán, né? E teria que pagar um pouco menos aí por Carlos Vinícius, né? Vamos ver se o Bahia vai se movimentar. Eu acho que seria uma alternativa interessante para o plantel. A gente precisa de um centroavante também mais fixo de área para uma variação de jogo, né? A gente hoje pode fazer esse tipo de investida para poder pensar no grupo, no elenco de maneira geral, e eu acho que seria interessante. Mas o nome do Bahia ainda não está envolvido, tá, gente? Deixando isso muito claro, o nome do Bahia ainda não está envolvido nessa possível retomada de negócio com o Carlos Vinícius. Valeu? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e traz sua opinião aí nos comentários, que é muito importante. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?